Dentro do quíntuplo tem um ministério tão excelente que sem aquele ministério você não conhecerá as verdades que deveria conhecer naquele tempo, naquele dia. Um ministério. Não são todos, tem 5 apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas um é tão excelente, porque é o único que nós vemos pela própria Escritura que tem condições de dar interpretação à palavra escrita. Um profeta, diz o irmão Brana, que é um intérprete da palavra escrita de Deus. Um profeta. Ele não fala de si mesmo, ele fala o que Deus quer que nós venhamos ouvir. Ele não fala para nos agradar. Um profeta não é assim. Um profeta não dá tapinha nas costas só para te alegrar. Ele põe um machado na raiz. Então, os mistérios que estavam ocultos só tinham meio de sabermos desses mistérios. E já tinha o dia certo, o tempo certo, nos dias da voz do 7º anjo. O período da igreja, que é nos dias de Laodiceia, ele cumpre um papel muito grande. Dentro de Laodiceia ele prega, ele evangeliza, ele anuncia a palavra para o povo em Laodiceia. Ele é o mensageiro, o 7º mensageiro, mas depois ele tem que cumprir a outra parte. Ele é o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, para revelar o que ninguém nunca falou nada. Estas coisas estavam escondidas. Quando é que ficamos sabendo da semente da serpente? Quando esse ministério esteve na terra. Nós não podíamos saber sem este ministério. O ministério do profeta, do 7º anjo. Jesus falou disto. João Batista falou deste ministério. E também falou sobre a semente da serpente. E estava claro até no seu dia. Se quisesse entender, poderia entender no seu dia os filhos da serpente. Mas nos dias da voz do 7º anjo é que nos foi revelado todo o mistério, trocado em miúdo e dado para nós e vermos que é verdade. Nunca soubemos que Eva tinha adulterado. Pensávamos que era uma maçã. Precisava de um profeta para poder trazer luz daquela palavra que João Batista já tinha falado. Raças de víboras. Acho que eles nem tremiam, que era mesmo. Quando fala uma coisa que você é, você não tem a achar ruim. Certo? Se falar que você adulterou, você não tem que achar ruim, adulterou mesmo. Agora, se não adulterou, aí, como diz, põe o arreio pela barriga, né? Aí vai querer provar que não fez. Mas se fez, seria uma hipocrisia estar lutando contra aquilo. Se fez aquilo. Então, se eles eram semente da serpente, para que lutar? Não tinham que lutar. Ouvia a mensagem, aquilo ali nem ofendia eles já eram mesmo. É semente da serpente, é filho do diabo,
Jesus diz que o pai deles foi homicida desde o princípio, e eles tinham que entender que o pai deles era Caim. Mas nós tínhamos que ter esse ministério do irmão Brana, do sétimo anjo, para poder revelar os segredos que estavam escondidos na Bíblia, além do Gênesis, que nós não sabíamos, também daqueles segredos que é dos dias de Jesus, que nem ele sabia, e tinha que chegar o tempo desta pessoa, do sétimo anjo, para poder falar aquele segredo. Outras partes, como vocês têm conhecimento, o irmão Brana sabia, na mensagem ele diz: você sabe que eu sei o que são estes trovões. Então, ele sabia, mas não podia ficar falando sobre aquilo. Por que nós aprendemos? Porque fica falando muito. O ser humano é para isso. Você fala, repete. Deus deu essa oportunidade para nós. Falou uma vez, diz: não, volta a fita outra vez. Toca outra vez. Fala outra vez. Profetize outra vez. Isso é segurança para nós. Isto é ver o amor de Deus a nosso respeito. Profetize outra vez. Fale outra vez, porque aquele que não entendeu a primeira vez, quando Brana pregou, o sétimo anjo pregou, quando João pregar, a pessoa vai ouvir, vai perceber. É uma vez mais. Isto é oportunidade que Deus dá. É oportunidade que muitas vezes nós abrimos para as pessoas que já fizeram a coisa errada. Não fecha a porta para elas, mas já fizeram errado, então prossiga como vocês estão e não façam mais. Não é bom ouvir isto no nosso tempo, como foi bom ouvir no tempo do irmão Brana? É bom ouvir isto. E é bom que aquele espírito de santidade excessiva saia dos crentes. Porque o crente que não tem defeito, que todo mundo tem, mas tem uns que acham que não tem. Aí ele só fica olhando o defeito dos outros. Mas se você conseguir ver os seus, você não enxerga de mais ninguém. O seu tampa toda a sua frente. Aí não dá para você ver o erro, a falha dos outros. Quando a gente vê muito pecado dos outros sem misericórdia, é porque nós esquecemos de olhar os nossos. Temos que pedir a Deus para abrir nossos olhos para ver nossos erros, porque assim teremos misericórdia dos outros. Amém? É assim que é bom. O irmão Brana nunca fumou, nunca bebeu, nunca adulterou. Você vê na mensagem, o homem põe a mão para fora e traz todo pecador para dentro. Traz o bêbado, traz a prostituta, dá misericórdia para todo mundo. Isto é ter um coração de Deus. Nós precisamos disto. E muitos crentes têm coração de santidade excessiva. Aquilo só serve para ele, para ser condenado no final. Porque quanto mais santo você for e ver os outros mais errado, você vai pagar mais caro. Mais caro. Certo? Agora, tem o outro lado que o irmão Brana diz também. Quanto mais alto você se vê em Deus, mais vê a coisa pecaminosa. Quanto mais você está em Deus, você vê mais o pecado nas pessoas, no mundo, mas você tem misericórdia do ser humano. O problema é não ter misericórdia. Vocês têm que saber que o Cordeiro saiu do trono, mas ele não deixa de ter misericórdia. Ele tem misericórdia. Ele estende a sua mão de misericórdia através da mensagem do dia. Essa é a misericórdia. Mas quem quer? Temos misericórdia para dar. Quem quer? Ele diz: não. Vocês dizem que a misericórdia acabou. Ela acabou
naquele ponto. Já começou outra. Esta daqui é do dia, é a misericórdia do dia, é a última oportunidade que Deus abre para mim e para você. A mensagem que não conhecíamos antes e que passamos a conhecer. Tivemos revelação desta mensagem. Esta mensagem é misericórdia. Você não a tem como um juízo para você. Ela é um juízo para quem não crê. Ela é um juízo para quem não é eleito. Mas para quem é eleito, ela é salvação. Ela é alegria. Ela é força. Ela é poder. Amém? Agora, alguém disse que nenhum ministério do quíntuplo de Efésios pode esclarecer a mensagem. Certo? E eu creio até que é bom. Nenhum ministério do quíntuplo hoje, eles dizem, pode esclarecer a mensagem. Eu creio também que não pode, porque estão olhando para um quíntuplo da América. E aí não pode mesmo. Porque o quíntuplo da América está incompleto. Alguém pode dizer, não, mas nós temos ali José, que o irmão Brana diz que ele é profeta. Muito bem, continuamos crendo, aguardando a profecia. Que é profeta. Irmão Brana era profeta, mas em 62 ele diz que não era. Em 63 ele era. Mas ele diz que não era profeta. E a gente sabe que ele era profeta. Então o irmão José Brana também é profeta. Segundo o que o irmão Brana disse. Como o irmão Brana tinha desejo de ter um filho como José, do Egito. E eu creio que o irmão José Brana é exatamente aquele filho que o irmão Brana teve desejo. Porque ele é o moço da mensagem. Ele dá mensagem para o mundo inteiro. Ele envia mensagem para todo mundo. Nos dias de José, ali é que tinha alimento. Então, este é um alimento ainda natural, não é a revelação. Se algum dia o irmão José Brana tiver um ministério de profeta para profetizar outra vez, ele terá que fazer como o pai dele disse. Tem que sair da própria mensagem. A profecia, outra vez, tem que sair da própria mensagem. E é aquilo que a Bíblia diz. É tempo e que o povo precisa ter os olhos abertos para ver o que é essa profecia. Porque nós vamos colocar a profecia como distribuição de livros. Não. Profetize outra vez é pregação. Não é distribuição de livros e de CDs. É pregação. Profetize outra vez. Isto é, foi dada a profecia nos dias de William Branham, do sétimo anjo, e tem que ser profetizado outra vez. E se o irmão José Branham é um profeta além do que ele está sendo hoje, apenas na distribuição de mensagens, se ele for, ele terá que profetizar outra vez. Eu creio que ele não repetirá o que nós estamos fazendo, porque já, aí não adianta mais. Aí chegou tarde. Não pode repetir o que estamos repetindo. Não somos melhores. Não temos nem um pedacinho da mensagem dizendo que nós, Osmar, ou qualquer um que seja, é profeta. E tem na mensagem dizendo que o irmão José Brana é profeta.
Só que nós vamos, em todo o tempo, examinar profeta sem profecia e profeta com profecia. A Bíblia informa que João é profeta. Eu quero mais uma vez te dizer, quando eu falo que João é profeta, eu não estou falando da pessoa do Osmar, que o Osmar é Osmar. Estou falando que João é profeta. É um ministério que deve estar na terra. Se não estiver agora, ele deve estar na terra a qualquer momento e completará o que falta neste quíntuplo. Completará. Mas o quíntuplo, vamos voltar lá nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus nós temos 400 anos antes de Jesus, que veio Malaquias. E aí encerrou o Velho Testamento. E ficou 400 anos sem profeta. Por isso, quando apareceu João Batista, foi uma loucura. Mas para começar, o homem pregava diferente. Comia diferente. O machado está posto na raiz das árvores. Eles não entendiam essas mensagens, senão, de símbolos. Eles não percebiam isto. Mas ali tinha um profeta, 400 anos, de Malaquias a João Batista. E o povo não entendeu a profecia. E era um povo que foi criado dentro das profecias, dentro do que Moisés ensinou e os profetas da antiguidade ensinaram. Mas eles não conseguiram ver João. Porque de vez em quando Deus manda um que parece um doido. Um que nem João, chamá-lo de profeta, só quem tem revelação para aceitar esse homem como profeta. Não comia igual aos outros, não vestia igual aos outros, não foi ao seminário igual aos outros, veio do deserto. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naqueles dias, a palavra do Senhor foi a João no deserto. Deus dando a mensagem para um e deixando os outros. E a igreja era grande, mas João Batista era um grupinho pequeníssimo. E era o maior dos profetas, que fez um trabalho tremendo de introdução do Messias. Este tempo cumpriu. E já tiveram dificuldade. Não tinha um intérprete da palavra. Aí, a hora que aparece o intérprete da palavra, eles não crêem na mensagem dele. Não falou bem do rei, não fazia igual aos outros, se unir à política. Os crentes da mensagem que eu conheço, há 40 anos atrás, foi pregado que eles não entram em política. Eles já estão, hoje, já estão entrando na política. Então não é esse crente que Deus vai vir buscar, não. Esse daí já caiu faz tempo, outra vez. Há 40 anos atrás, eles já estão sofrendo um juízo hoje, e é um juízo de ser um político. Eles acham que é uma grande coisa, que vai ajudar a igreja, assim como as Assembleias de Deus pensam, que as outras igrejas pensam. Vamos ajudar a igreja, vamos ajudar o povo. Quem ajuda a igreja, o povo é Deus. Política não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. E eles não percebem isto. E eles estão misturados já na política. A política faz bem? Faz, então faz para lá. Ela não dá certo com a igreja. Política e igreja não combinam. Então ela tem que viver separado.
Quando ela uniu, a igreja uniu com a política, no tempo de Constantino, ela até casou. Ela esqueceu de Cristo e casou com Constantino. Então eles esquecem da palavra e casam com qualquer sistema. Eles acham que partidos já chama partido. A coisa já está partida, já está dividido. Você acha que vai ajudar alguém? Está tudo dividido. Se você quer ajudar o seu irmão, una-se mais, diz William Branham. Una um ao outro. Isso foi o que Branham pregou. Agora, não entre em política, mas eles estão entrando. E esse é o problema. A igreja sempre ficou cega quando ela deu a mão à política. Os crentes da mensagem, não devem ficar trabalhando para político. Eles precisam aprender. Deixa a política com política. Deixa político com política. E você é da palavra? Fique com a palavra. Não tenho nada contra eles. Eles no lugar deles e eu no meu. Cada um no seu lugar. Então você não tem que ficar aí trabalhando para a política e você fica pensando que Deus está com você, porque Deus não é político. Você já afastou de Deus há tempo. Esqueça disso. Esqueça de partido e pense que somente Deus é que pode resolver seu problema. Deus é que pode ajudar a igreja. Mais ninguém. Só Deus. Não adianta nada ter dinheiro a igreja. Ela tem que ter ministério. A igreja precisa reconhecer quando completa o quíntuplo e quando o quíntuplo está incompleto. A igreja precisa reconhecer isso. Quando eles estão dizendo que não há nenhum ministério no quíntuplo de Efésios 4:11, hoje, entre eles, mas ele está falando na América do Norte, que pode esclarecer a mensagem. Eu digo amém. Não tem mesmo. Porque o ministério de Deus, para completar o quíntuplo, não é mais na América do Norte. Nós tivemos o quíntuplo no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, nós tivemos o quíntuplo. Depois, não tivemos mais. A igreja está às apalpadelas, 7 eras. Um mensageiro Deus levanta, é como dizer, vou te levantar até que venha um profeta no último dia. Levanta Irineu, levanta Martim, levanta Columba, levanta Lutero, levanta Wesley. Diz, oh, mas eu ainda não é com vocês, só estou levantando para fazer um trabalho nas eras. Mas ainda virá o meu profeta. Ainda vou completar o quíntuplo. Eu sei, eu prego isso há muito tempo, muitos anos. Nós tivemos 2 milênios com o quíntuplo incompleto. Não tivemos profeta. Eu tenho dito para vocês, é como 5 pães e 2 peixinhos. É 5 mensageiros e 2 profetas. É o que Deus tem. Só que ele teve um profeta para abrir esta era lá no tempo de Paulo. E ele tem outro agora fechando a era. Outro peixe. Um peixe para abrir e um peixe para fechar. Então fechou as 7 eras da igreja. E aí Deus vai mostrar para nós que novamente o quíntuplo está perfeito. Não estava perfeito. Tivemos sinais pentecostais, tivemos curas, milagres, ressurreições entre os pentecostais. Não estava completo. O quíntuplo estava incompleto. Por isso não podia ter a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Por isso ainda eram trinitarianos, dualistas e unicistas. Até que chegou o verdadeiro intérprete
da palavra de Deus, cumprindo o quíntuplo, completando este quíntuplo. Oh, mas é tão bom a gente poder enxergar isto e ver no irmão Brana um profeta. Quando ele chegou a abertura da palavra. Quando ele veio para pregar, agora sim, podemos dizer, agora está completo. Agora temos apóstolos, profetas. Dentro das 7 eras foi prometido. E Deus usar esse linguajar, profetas, usar o plural, por causa de 2. Não muitos, mas não era um só, não era só Paulo. Tinha que ter mais um. Tinha que ter o 7º anjo, tinha que ter Brana. E por isso você vê apóstolos, profetas. Mas você vê profetas apenas no tempo de Paulo e no tempo de Brana. Mas apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, continuaram em todas estas eras. Mas faltava aquele que abrisse a palavra, que desse luz à palavra. Mas no entardecer já havia uma promessa em Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz. Vocês que viveram num dia obscuro de Lutero e de Wesley pentecostais, saiba que no entardecer, nos dias do profeta Elias, houve luz. Houve um homem na América do Norte que acendeu a luz. Não foi em vão. Irmão Brana pregará um homem aqui, não 2. Há um homem aqui que pode acender a luz. Ele não disse quem era, eu quem tenho que saber. Ele não diz há um Deus aqui. Há um homem aqui. Tem um interruptor, você vai lá, é um homem mesmo. Acende, apaga. Há um homem aqui que pode acender a luz. Esse era Brana. Há um homem. O que será ao Billy Graham ouvir aquilo, até Ellie Osborne ouvir aquilo, Oral Roberts ouvir aquilo? Há um homem. Mas nós somos vários. Há um homem aqui que pode acender a luz. Nós vimos que foi Brana. Eles não viram, mas nós vimos que foi Brana. Passou todo esse tempo para a gente poder entender o título da mensagem. A gente lê a mensagem, mas não entende. Eu preguei muito isso daí, e eu não entendi. Há um homem aqui que pode acender a luz. Aí eu fui ver, esse homem era Brana. Há um homem. Como Deus é maravilhoso. Sabe por que acendeu a luz? Porque era profeta. Há um profeta que pode te mostrar as coisas corretas, o resultado da palavra de Deus, aquilo que você não entendeu em outros tempos. Neste tempo da promessa de Apocalipse 10, de 1 a 7, nós podemos entender. Há um homem que deu luz para nós. Um homem, Deus usa um. Ele não usa um grupo, ele usa um homem para dar essa luz. E este homem naquele dia não era pastor. Há muitos pastores. Por que não tivemos luz? Sempre há apóstolos. Você vê que o Brasil gosta, mas não sei se eles gostam de dinheiro, para poder fazer o indivíduo do Canadá apóstolo, Trindade e Tobago apóstolo, um dos Estados Unidos. Esse é nosso apóstolo. Eu não sei se é visando alguma construção de igreja, para ver se cata um pouco de dinheiro de lá, então você é nosso apóstolo. Não, os de Deus não estão preocupados com isso. Nós não vamos dizer que as pessoas são,
quando elas não são. Mas se tem apóstolos, o que adianta você ter apóstolo? Falta um ministério que dá luz, falta um ministério que esclarece, falta um ministério que pode te mostrar a mensagem. Amém. Pastor não pode. Você pensou nisso? O mestre não pode, mas cada um no seu lugar. O evangelista tem um grande trabalho, mas no seu lugar. Ele não pode ser o intérprete da palavra de Deus. Mas o profeta pode. Mas ficou 2 milênios sem profeta. Então, filho, você não tem esclarecimento. Mas quando chegou Brana, esclareceu. Pregou que Deus é um. Voltou o batismo lá para os dias de Pedro. Ele catou nós aqui e levou lá nos dias de Pedro e soltou dentro da igreja primitiva. Diz, está aqui, ó, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Brana quem fez isso. Ninguém pôde fazer isto por nós, não. Ele veio e mostrou tudo o que precisava da ordem da igreja, a posição dos dons na igreja. E mesmo no tempo do irmão Brana, muitos estavam envergonhando ainda as reuniões, querendo falar línguas quando não era a hora. Você tem sua hora de falar em línguas. Deus está falando numa língua que você entende. Como que Deus usaria uma outra língua para ter uma interpretação, se não for algo maior? Nos dias do irmão Brana, quando Deus usava no culto do irmão Brana, como nós temos aí em Almas Encarceradas hoje, eu vejo ali Deus fazendo algo porque precisava ser feito. Porque o irmão Brana estava enaltecendo a Deus, engrandecendo a Deus. E Deus sentiu tão bem, diz, eu vou descer lá. Eu vou falar dele também. Se tivesse a mensagem, eu li para você. Almas encarceradas hoje. Filhinhos, tem um homem. E vai falar dele. Deus falando de um homem. Uma profecia, não para ficar assim, língua estranha. Não. Uma profecia que foi dada para falar sobre o irmão Brana. Sobre o que ele estava fazendo. Sobre o ministério que ele estava tendo naquele dia. Ele enaltecendo a Deus e Deus desejando descer e falar também dele. E Deus falando para o irmão Brana e deixou escapar uma língua desconhecida, porque o irmão Brana não podia entender aquele linguajar. Tinha que esperar 40 anos depois para Deus poder falar naquela língua. E hoje até os irmãos fazem os hinos e os outros devem falar, vocês são tudo doido mesmo, faz hino para vocês, tudo está dando certo para vocês. Mas aquela língua que o irmão Brana não entendeu era o português. Certo? Era o português. Bom, irmãos, o meu tempo vai ficando escasso, né? O quíntuplo da América do Norte não pode esclarecer a mensagem. Por quê? Não tem profeta. Se tiver, mostra, levanta, prove, para esclarecer a mensagem. Só ficar ouvindo a mensagem do irmão Brana, sem saber como nós ficamos 30 anos no Brasil, ouvindo a mensagem, é gostoso ouvir a mensagem, continuamos a ouvir a mensagem do irmão Brana, mas sem entendimento, não. A América não tem o quíntuplo completo. Deus levou o irmão Brana. A América ficou com o ministério incompleto. Ela tem a mensagem, mas o ministério está incompleto. Deus, por sua graça, depois de 40 anos,
Deus, pela Bíblia, esqueça do homem, pela Bíblia, Deus vem e completa o quíntuplo outra vez. Até ali faltava um no quíntuplo. Brana chegou e completou o quíntuplo. 40 anos depois, até o ano 2000, faltava um do quíntuplo. João veio e completou. Não é o homem, faltava um. O quíntuplo está completo. Eles estão preocupados, não há ministério que esclareça a mensagem do profeta dentro do quíntuplo de Efésios 4:11, mas é na América do Norte. Americanos, vocês têm que saber que a noiva, eu vou usar o linguajar do irmão Brana, o crítico que critique mais. Mas vou usar o linguajar do irmão Brana. Aqui no Brasil, a noiva é profeta. Aqui tem a palavra completa. O quíntuplo completo dos dias de Paulo voltou nos dias de Brana. Perdemos esse quíntuplo e a mensagem não foi completa mais. Ninguém podia esclarecer a mensagem desde que o irmão Brana partiu. Mas Deus tinha uma promessa na Bíblia e nem nós sabíamos disso. Não estamos falando porque sabemos, estamos falando porque não sabíamos que Deus tinha um ministério na Bíblia e que era João, e que enquanto João não chegasse, o quíntuplo estava incompleto. Enquanto Brana não chegou, 2 milênios, o quíntuplo estava incompleto. Enquanto João não chegou, 40 anos, o quíntuplo estava incompleto. Não podia levantar ninguém podia levantar e esclarecer a mensagem do profeta. Por isso nós tivemos este monte de ismos na mensagem e que irmão Brana vai ressuscitar para a terceira etapa. Que coisa. Aí o dia que eu li os ungidos 262, o irmão Brana dizendo, a terceira etapa foi a abertura da palavra. É bom nós, pastores, saber que nós somos profeta para repetir. Deus nos pôs nessa altura. Nós não somos um profeta porque nós vemos visões. Eu até admiro quem vê visões, mas eu não ando muito preocupado com visões. Eu gosto de ver mesmo a coisa aqui. Porque tudo que Deus tinha que mostrar, Ele mostrou para William Brana. Ele era um profeta vidente. Agora, nós estamos vendo o que Deus mostrou através do profeta. João viu, olha para você ver, o que Deus mostrou para ele e disse para os apóstolos. Se eu quero que este fique até que eu venha, que te importe a ti? Então, isto tem cumprido. Deus tem vindo outra vez para mostrar para nós que o quíntuplo está completo. Não na América do Norte, mas na América do Sul. Deus mudou de América. Ele está no Brasil para fazer isso. Não é que Ele está em mim, não. Ele está no Brasil, na palavra, na mensagem do dia. Ele está em você que crê, em mim que creio. Ele está em nós que cremos, que agora o quíntuplo está completo. Agora temos profeta. Agora, não vá você querer ir visitar alguém e dizer, você é meu profeta. Não. Temos profeta. Se você fizer e for na minha casa, eu vou na sua também. Se você disser que eu sou profeta, eu digo que você é também. Amém. Porque a noiva é profeta. Ela tem o assim diz o Senhor. Pérgamo 56. Isto é a palavra de Deus.
assim diz o Senhor. Nós temos completado esse quíntuplo com esta mensagem simples que Deus tem dado. Estamos sossegados, descansados. Quando Israel tinha um profeta, se tivesse pelo menos 2 para levantar o braço dele, já estava bom. Vem Arão e Ur, levanta os braços aí de Moisés, porque está cansado. Levanta os braços. A hora que os braços caíam, ó Israel perdendo. Ur! Arão! Levanta os braços do rapaz. Só ele não aguentava ficar com os braços para cima, mas tinha 2 que estavam ali para levantar os braços dele. Deus precisa de gente para isto. Não, tem hora que o nosso ministério é fraco, é cansado, mas precisa de um Arão, de um Ur, para poder pôr a mão ali também e levantar esse braço, o braço da mensagem do dia. Dizer, Deus está aqui através da sua palavra. Nós cremos nisto. A revelação hoje está completa. O que o irmão Brana pregou, que nós não soubemos, hoje nós sabemos. E apóstolo não pode fazer isso para nós. Pastor não pode fazer isso para nós. Evangelista e mestre não podem fazer isso para nós. Somente o profeta. E Deus levantou o profeta. Deus levantou. Eu sei que eles ficam meio esquisitos conosco, mas assim como Deus levantou um profeta vidente para revelar a palavra, Deus levantou também um profeta para ver a palavra revelada. Obrigado, Senhor, por este momento que descansamos no cumprimento da sua palavra. Eu creio que as falhas, os fracassos que eu tenho, é exatamente para que eu mesmo não pense nada bem de mim ou de qualquer homem. Porque o seu profeta diz, quanto mais você pensa que o homem tem, ele não tem. É Deus, é a palavra. Quando eu vejo esses homens falando, e falam coisas profundas do Senhor para o povo, eu creio que o povo está entendendo. Nós não somos como a América do Norte, que ouviu a maior revelação de Deus e não entendeu, e o profeta reclamou. Eu não posso reclamar, Senhor, eu vejo as pessoas sentirem bem, eu vejo as pessoas saberem que isso é verdade, porque agora a palavra tem sido esclarecida mais uma vez, e a América do Norte perdeu essa vez, porque ela está olhando para a vez passada, e o Senhor já está em outro lugar. Ela está esperando um avivamento na América, quando acabou em 57. Agora o avivamento é a revelação dos selos, dos trovões, da terceira puxada, do novo nome, em outra América. E eles não podem perceber. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos daqueles que precisam ter os olhos abertos para sair fora de toda interpretação da mensagem através de apóstolos, através de pastores, através de evangelistas e mestres, e alcançar a verdadeira interpretação através do profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Almas encarceradas 226, tradução de Goiânia. Um irmão na congregação fala em línguas e outro dá a interpretação. O irmão Brana sempre corrigiu isto, de não se falar em línguas enquanto está pregando, mas desta vez ele teve que aquietar, porque agora era Deus falando daquele ministério. Meus filhos, hoje vos digo que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje, tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida,
e tenho mesmo visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém, não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós? Sim, eu tenho mandado um homem neste último dia para que fosse minha boca a esta geração. Porém eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem, e não lhe têm dado as costas às coisas que ele tem falado. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra, e eles saberão que sou o grande Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei a fé de todos os que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Uma vez você testifica de Deus, outra vez Deus testifica de você. Se Deus pudesse ser ouvido nestes dias, Ele diria: meu povo, eu tenho vos levantado neste dia final, para que seja a minha boca através de João. Se eles pudessem ouvir a Deus, mas está além do entendimento. Eles não podem ouvir, mas nós podemos. Amém. Deus te abençoe.